O romantismo foi um dos principais movimentos de arte do século XIX e no Brasil teve como marco inicial a publicação das obras Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836. Possuindo manifestações tanto em prosa quanto em verso, o romantismo brasileiro é considerado um dos principais marcos da literatura em nosso país. Uma das razões para isso é a importância da estética romântica para o movimento histórico em que essa arte está inserida no Brasil. A chegada da família real e a reclassificação do território nacional, deixando de ser uma colônia de exploração e doravante passando a intitular-se Reino Unido a Portugal. Alguns principais autores do romantismo brasileiro são José de Alencar, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu e Castro Alves. Já o contexto histórico, o principal fato histórico que permeia o romantismo no Brasil é a chegada da família real portuguesa em 1808. Neste período, o país deixou oficialmente de ser uma colônia de exploração e passou a ser a sede do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Com isso, uma série de modernizações começou a ocorrer no país. Algumas das principais delas são a criação da imprensa brasileira, a construção do Museu Nacional, que foi incendiado em 2018, a fundação do Banco do Brasil, decreto de abertura dos portos às nações amigas, a criação do Ministério da Marinha, das Relações Exteriores e do Tesouro Nacional, assim como a fundação da Casa de Suplicação do Brasil, que é atual hoje o Supremo Tribunal de Justiça. E as características do romantismo? O romantismo é um movimento artístico que representa a burguesia do século XVIII e XIX. O movimento é uma obra de produção da nova elite, da sociedade que havia superado os regimes absolutistas. Por conta disso, as ideias dessa burguesia são aqueles presentes nas obras românticas, e algumas deles são o egocentrismo, culto ao eu, o indivíduo como centro da existência, o nacionalismo, a exaltação da natureza enquanto cúmplice do sujeito, a idealização do herói, do amor e da mulher, a fuga da realidade por meio da morte, do sonho, da loucura ou da arte. A fase do romantismo na poesia. A poesia romântica brasileira, para ser mais bem compreendida, pode ser dividida dentro dos 3 grupos ou gerações que a abarcam, que são os indianistas, os ultrarromânticos e os condoreiros. Vamos falar dos indianistas. Na primeira geração romântica, eles tiveram como principal expoente o poeta Gonçalves Dias. Os poetas indianistas
foram os mais nacionalistas entre os românticos. Em seus poemas, como o célebre o Juca Pirama, nota-se a exaltação da natureza nacional e a construção do índio como um herói brasileiro. Vamos ver um trechinho? Meu canto de morte, guerreiros ouvi, seu filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo punjante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. De Juca Pirama de Gonçalves Dias. Agora nós vamos falar do ultrarromantismo. Ela é da segunda geração romântica, também conhecida como Bayroniana ou Splendid, que é marcada pelo sentimentalismo acentuado, pelo pessimismo e fuga da realidade, também pela morte, pelos sonhos, pela loucura e até pela arte. Os principais representantes desse grupo foram Álvares de Azevedo e Cassimiro de Abreu. Vamos ver um pedacinho? Eu deixo a vida como quem deixa o tédio, do deserto o poente caminheiro, como as horas de um longo pesadelo, que se desfaz ao dobre de um cineiro. Lembrança de morrer, Álvares de Azevedo. Vamos ver agora o Condoreiros. Ela é da terceira geração romântica, chamada também de social ou unguana, em homenagem ao escritor francês Victor Hugo, uma espécie de pai dessa geração. É notadamente marcada pela denúncia social. O principal escritor dessa vertente romântica no Brasil foi Castro Alves. E em seus versos percebe-se claramente um discurso combatente à escravidão vigente em nosso país. Vamos ver um pedaço? Onde a serra leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sobre as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar, e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado, e o baque de um corpo ao mar, onde plena liberdade, a vontade por poder, hoje cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. O Navio Negreiro de Castro Alves. Depois disso, nós vamos para a prosa. O romantismo no Brasil coincide com a chegada no país da imprensa. Isso significa que, a partir de então, foi possível publicar jornais e livros no Brasil, tornando a produção cultural mais barata e, consequentemente, mais viável. Uma das principais formas de publicação utilizada na época era o folhetim, uma técnica de escrita e divulgação de textos literários. Em geral, romances e novelas, por meio de jornais
e em partes. Dessa forma, a cada edição do jornal havia a publicação de um capítulo da obra. Observamos nessas telenovelas ou séries contemporâneas que o principal prosador do romantismo brasileiro foi José de Alencar. E na sua obra contém romances indianistas como Iracema e o Guarani. Nas prosas urbanas, tais como Senhora, e nas narrativas rurais, o romance Tio é um exemplar desse tipo. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos que o seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce com isso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria, o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação Tabajara. O pédio e nu, mal calçado alisava. As penas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Iracema, de José de Alencar. José de Alencar é um dos grandes clássicos da literatura brasileira, né? Então, vamos ver alguns autores e algumas obras, né, dessa época do romantismo. Gonçalves Dias, da segunda geração dos cantos, em 1848, Últimos Cantos, Os Tibiras, 1857, Álvares de Azevedo, com a Lira dos 20 anos, 1853, Noite na Taberna, 1855, Cassimiro de Abreu, Primaveras, 1859, Castro Alves, Espumas Flutuante, 1870, As Cachoeiras de Paulo Afonso, 1876, Os Escravos, 1883, O Guarani, Iracema e Tio, 1871 e Senhora, 1875.